Olá, alunos! Sejam bem-vindos aqui à nossa 10ª e última videoaula aqui do nosso curso de Introdução à Linguagem C com enfoque em jogos. Na nossa aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês um joguinho da forca aqui na linguagem C. Nesse jogo, nós vamos utilizar os conhecimentos que nós obtivemos ao longo do nosso curso. Então, alunos, a aula de hoje ela é mais prática, então ela vai ser ministrada aqui hoje exclusivamente no Code Blocks. Além disso, o código que vai ser apresentado aqui, nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo para vocês. Enfim, vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui, na linha 1, 2 e 3, nós temos aqui declarações de bibliotecas, aqui a declaração que vocês já sabem. Aqui da stdio.h, que é para input e output, ou seja, o printf, o scanf, o ler do teclado e o imprimir na tela, né? Ler do teclado seria o scanf, imprimir na tela seria o printf. Aqui o stdlib, que tem algumas funções aqui que utilizam essa biblioteca, por exemplo, aqui a system mesmo, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Aqui é a string.h, que vai nos fornecer funções de manipulação de strings. Aqui essa biblioteca aqui vai ser muito importante para nós aqui nesse jogo aqui. E aqui, alunos, tem esse define maxtan 100. O que seria isso daqui, alunos? Isso daqui é uma diretiva de pré-processamento. Esse nome parece muito complexo, mas aqui para o nosso contexto, isso daqui é basicamente que vai definir esse maxtan, que é como se fosse uma variável aqui, como tendo o valor 100. Eu até coloquei o comentário aqui para vocês, olha só. Define o valor de maxtan, que é como se fosse uma variável aqui, como 100, alunos. E isso daqui é uma constante simbólica, vocês entendam assim. Isso daqui, alunos, é para evitar que ocorram problemas aqui com os nossos vetores. Vocês não precisam se preocupar no entendimento, tentando entender o porquê dessa questão de evitar problemas com os vetores, etc. Mas você só tem que saber que nesse jogo aqui, a gente vai inserir isso, para evitar o problema. Vocês não precisam se preocupar com o problema em si e etc., porque é uma coisa mais avançada. Caso vocês se aprofundem no estudo da linguagem C, aí vocês vão aprender, com certeza. Aqui, olha só, alunos, eu declarei aqui, ó, char palavra, que vai ter tamanho maxtan, ou seja, tamanho 100, é uma string de tamanho no máximo 100, uma outra string que se chama tema, que também vai ter tamanho no máximo 100, e uma string que se chama chute, que também vai ter tamanho no máximo 100. E olha só, elas estão aqui, ó, logo após a definição aqui, a inclusão das bibliotecas e desse define, ou seja, essas strings são globais, alunos. Todo o nosso código, todas aqui as funções do código vão enxergar elas, vão, entre aspas, enxergar elas. Ou seja, elas têm um escopo global aqui, alunos. Todo mundo consegue, novamente, eu saliento, consegue, entre aspas, enxergar elas. Além disso, alunos, eu saliento para vocês que essa string palavra, nós vamos utilizar ela em diversos momentos no código e vamos utilizar também para que ela armazene a palavra que o usuário jogar, que o usuário 1 digitar. Essa segunda string aqui vai armazenar o tema da forca, por exemplo. Se a palavra for, por exemplo, cachorro, o tema é animal, por exemplo. E aqui é o chute do usuário 2. Vocês me viram aqui falando usuário 1 e usuário 2, por quê? Porque nesse jogo da forca, como é que ele vai funcionar? Nós vamos, primeiramente, vão ter que ter 2 jogadores. E aí, alunos, eu sugiro que vocês sejam o jogador 1 e vocês joguem isso, pratiquem isso com o pai de vocês, a mãe, um irmão, uma irmã, um tio, um avô, uma avó, ou algum responsável, alunos. Então, o jogador 1 aqui, o usuário 1, ele vai digitar o tema da palavra que deve ser descoberta, e vai digitar a palavra. Então, por exemplo, primeiramente ele vai digitar o tema, por exemplo, animal. Depois ele vai digitar a palavra cachorro. Depois a tela vai ser apagada para o usuário 2
tentar descobrir qual que foi a palavra que o usuário 1 jogou, qual que foi a palavra que o usuário 1 digitou. Então, esse chute aqui vai armazenar literalmente o chute do usuário 2, qual a palavra que ele vai chutar, qual a palavra que ele vai tentar acertar aqui no caso. Enfim, vamos prosseguir. Aqui, alunos, tem esse procedimento aqui, essa função. Procedimento, a gente dá o nome de procedimento às funções que são do tipo void aqui, ó, do tipo vazio, alunos. Ou seja, elas não têm retorno nenhum. Mas isso daqui nada mais é do que uma função. Ela se chama preenche string, olha só, preenche string. E, além disso, alunos, ela tem esses dois parâmetros aqui, olha só. Esse char string e esse int tamanho string. Olha só, alunos, tem esses dois parâmetros aqui, alunos. Aqui na linha 10, eu declarei uma variável inteira chamada chave, e ela vai receber o valor 1. Logo, logo eu já vou explicar para vocês aonde que essa chave vai ser utilizada. Aqui, alunos, nós temos a função fgets. A função fgets ela é mais adequada para a leitura de strings. Por quê? Porque com ela a gente evita, por exemplo, que o usuário tente quebrar o nosso programa. Ou também ela é mais segura, ela é uma função mais segura para leitura. Então, o gets não é muito adequado, o fgets é mais adequado. Os parâmetros dela, primeiro, aqui nós vamos passar a string na qual nós queremos escrever, que aqui vai ser esse char string, que vai ser passado como um parâmetro aqui. Aqui vocês não precisam se preocupar, porque aqui, quando a gente passa a string como parâmetro, na verdade a gente está passando um ponteiro da primeira posição da string. Isso parece muito difícil, muito complexo, mas o que vocês têm que entender disso, vocês não precisam se preocupar com ponteiro, nem nada disso. Eu só dei a definição um pouco mais formal aqui. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente passa uma string aqui como parâmetro, e a gente vai preencher a string aqui dentro dessa função, essa string que a gente passou, mesmo que aqui o parâmetro aqui vai ter um nome diferente, que vai ter esse nome aqui vai ser diferente da string que a gente passar, a string que vai ser preenchida vai ser a que a gente passar, vai ser de fato a que nós passarmos. Enfim, aqui olha só, um outro parâmetro que eu recebi, o tamanho da string. Então, o fgets ele vai restringir aqui, o usuário vai digitar uma string no teclado, certo? Então, ele vai restringir o tamanho da string, ou seja, ele não vai pegar todos os caracteres que o usuário digitar. Vamos supor que o tamanho da minha string seja 4, ele não vai pegar, por exemplo, 100 caracteres. Ele vai pegar no máximo ali 4, né? E lembrando que tem que reservar espaço para o caractere delimitador, alunos, que é aquele caractere que indica quando a string acabou, o final de uma string. E aqui tem esse stdin. Isso daqui parece muito estranho, mas isso daqui nada mais nada menos é do que o teclado, ou seja, ele vai pegar o que o usuário digitar no teclado, aqui o stdin, vai escrever o que o usuário digitar no teclado, ele vai armazenar na string e ele vai armazenar no máximo essa quantidade de caracteres aqui, o tamanho da string, alunos. Lembrando que tem o caractere delimitador, alunos. Lembrando que aqui também entra o caractere delimitador. Aqui embaixo nós temos esse laço de repetição for, no qual tem declarado aqui um int i igual a zero, o iterador aqui. A condição vai ser que i seja menor do que o tamanho da string e chave. Olha só, alunos, a chave vale 1. Quando nós temos uma expressão booleana, o valor 1 é tido aqui como verdadeiro. Na verdade, na linguagem C, qualquer valor que não for zero, qualquer valor aqui que não for zero, é tido como verdadeiro. Então, por exemplo, o menos 10 é verdadeiro, o 10 é verdadeiro, o 50 é verdadeiro, o menos 1000 é verdadeiro, só o zero que é falso. Então, aqui ó, ele vai testar. O i é menor do que o tamanho da string? Provavelmente isso daqui sempre vai ser verdadeiro. E o chave é verdadeiro? O chave vale 1. Ele vai testar verdadeiro e 1, ou seja, ele vai estar testando verdadeiro e verdadeiro, porque 1 aqui vai estar como sendo verdadeiro, alunos. Então, essa chave aqui é como se fosse uma chave do for. É para meio que ligar e desligar o for. É para a gente sair de dentro do for. Por isso que eu dei esse nome de chave aqui também, alunos. Para ser um pouco mais aqui, para facilitar um pouco o entendimento aqui para vocês aqui, alunos. Enfim, aqui a nossa pós-instrução aqui vai ser o i++ aqui. Vai ser esse pós-incremento aqui, vai somar uma unidade no valor do i, para a gente não ficar num loop infinito dentro desse for. Enfim, aqui ele vai testar.
String, o caractere que estiver na posição i da minha string, ou seja, aqui, a string aqui, a posição i da minha string, ou seja, o caractere que estiver aqui, é igual a barra n. Barra n, alunos, nada mais, nada menos, nada mais, nada menos do que o enter, alunos. O barra n é o enter, é o caractere que representa o enter. Por que está fazendo isso daqui, alunos? É porque, por exemplo, se eu digitar uma string que tem um tamanho menor do que o tamanho string aqui, pode ocorrer dele colocar aqui, ou na maioria das vezes vai ocorrer, na verdade vai ocorrer dele colocar um barra n na minha string. E eu não quero que eu coloque enter dentro da minha string, eu quero uma string só, uma palavra só. Então aqui ele vai testar. Ele vai percorrer a string toda aqui, olha só, tamanho string aqui, e vai testando, olha só. Tem barra n em algum lugar? Se ele encontrar o barra n, ele vai colocar o barra zero nessa posição. Porque, ou seja, quando o usuário digitou uma string e deu enter, esse enter que o fgets leu e colocou dentro da string, na verdade, era o usuário indicando que ali era o final da string dele, que ele não queria digitar mais. Então, ele vai colocar barra zero no lugar que tiver o barra n, no local no qual o usuário digitou o enter. E a chave vai vir para zero, alunos. Por quê? Porque na hora que a chave vier para zero, ele vai testar a condição aqui, depois de fazer o pós-incremento, ele vai testar a condição, ele vai testar se essa condição aqui for verdadeira, ok. Aí ele vai testar e chave, mas o chave vai estar como zero. Aí vai testar verdadeiro e zero, ou seja, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso é falso, alunos. Aí ele vai sair desse laço de repetição. Então a chave aqui, bem como eu falei para vocês, serve para sair do laço de repetição. Enfim, isso daqui é para tratar essa questão de caso tenha algum barra n, algum enter dentro da minha string. A gente não quer isso. A gente quer que a string seja uma palavra só, não quer que tenha o enter, o barra n, esse caractere barra n dentro dela. E aqui tem esse if, alunos. If strlen string. strlen é uma função da biblioteca string.h. Ela nos retorna o tamanho de uma string, alunos. Ou seja, ele vai testar aqui. O tamanho de uma string, da nossa string aqui, que nós vamos preencher, é maior do que o tamanho string menos 2? Por que tamanho string menos 2? Porque uma string, alunos, quando eu coloco que ela tem tamanho 4, por exemplo, as posições que podem ser preenchidas são 0, 1, 2 e 3. A posição 4 não é preenchida, o 4 é só para indicar o tamanho. E, além disso, está menos 2 também, porque eu estou contando aqui com o caractere delimitador, alunos. É porque eu também estou contando com o caractere delimitador. Então, vamos supor, caso o meu usuário digite muita coisa no teclado, vamos supor que a minha string tem tamanho 2 e o meu usuário digite 1000 caracteres. Caso ele faça isso, eu vou ficar com lixo, lixo de memória, alunos. Esse lixo no meu teclado que vai ficar, ele talvez pode ser lido lá na frente, vai atrapalhar o funcionamento do meu programa. Então, eu tenho que tirar esse lixo, alunos. Uma forma aqui simples, e que com certeza se vocês aprenderem e se especializarem mais na linguagem C, se vocês se aprofundarem, vocês vão ver que tem jeitos mais adequados e melhores para fazer esse tratamento, mas uma forma simples de fazer aqui, ó, e que é de fácil entendimento para o nosso curso que aborda questões iniciais da linguagem C, aborda um conhecimento mais superficial da linguagem C, um tratamento que é adequado aqui para ensinar para vocês é esse aqui, ó. Então, caso, sei lá, a minha string tenha tamanho. Vou chutar um tamanho aqui, tamanho 5. A minha string tem tamanho no máximo 5. E o meu usuário digite 1000 caracteres, vai entrar nesse while aqui, olha só, alunos. Ele vai testar o while, aí a condição é getChar. Essa função getChar, alunos, ele vai pegar um caractere, alunos. Ele vai ler um caractere. Então, caso o usuário digite muitos caracteres, vai ficar muito lixo no meu teclado, alunos. Muito lixo. Vocês entendem aqui teclado como sendo... porque o teclado é como... Aqui, o programa, na hora que ele roda, é como se gerasse uma área de memória por teclado, assim, alunos. Vocês podem entender nesse sentido. E vai ficar armazenado lixo no meu teclado aqui. E esse getChar vai ficar pegando esse lixo, alunos. Aí ele vai, aqui, getChar, ele vai pegar o lixo e vai testar o que ele pegou da memória, o lixo aqui do teclado. Ele vai testar. Isso é diferente de barra N, por quê? Se o usuário digitar 1000 caracteres, uma hora ele vai ter que dar o barra N para o programa continuar rodando. Então, vai ter 1000 caracteres e um barra N lá.
Aí ele vai ficar pegando esses 1000 caracteres, por quê? Porque ele vai ficar fazendo getchar enquanto for diferente de barra n. Aí vai chegar uma hora que ele vai dar o getchar, e o getchar vai estar aqui dentro, ele vai ter pego o barra n, ele vai testar. Barra n é diferente de barra n? Falso. Aí vai sair do while, aluno, desse while aqui, dessa estrutura de repetição. Além disso, alunos, aqui embaixo nós temos esse outro procedimento que se chama void nova palavra, alunos. Nós podemos até colocar aqui, alunos, colocar void aqui dentro para indicar que eu não quero que passe nenhum parâmetro para essa função aqui, para esse procedimento aqui. Procedimento nada mais é uma função do tipo void. Aqui tem printf digite o tema. É aquela parte que eu falei com vocês, alunos, que o usuário 1 vai digitar o tema da minha forca. Aí ele vai utilizar essa função preenche string aqui. Olha só, alunos, e a preenche string é essa aqui que eu acabei de passar com vocês anteriormente. Então, aqui nós temos uma função que chama a outra. E isso é muito utilizado aqui nas linguagens de programação. Os procedimentos aqui, funções, procedimento é um outro nome para função, alunos. As funções ou procedimentos, eles muitas vezes chamam outras funções, alunos. Porque aqui entra esse conceito de reusabilidade de código. Eu estou reusando esse código que eu já escrevi aqui, esse preenche string, código do preenche string. Enfim, ele vai utilizar o preenche string com tema. O tema aqui nós já vimos que vai ter esse max tank vale 100. Então aqui vai ser 100. O parâmetro que vai ser passado aqui do preenche string, aqui, o parâmetro que vai indicar o tamanho da string vai ser passado 100. Aqui embaixo tem digite a palavra que deve ser adivinhada também para o jogador 1. Vai chamar o preenche string também. Ok. Aí vai passar a palavra. Aqui vocês estão vendo que vai passar, aqui em cima, o tema vai passar a string tema, que é aquela string global que eu mostrei para vocês. E aqui embaixo vai passar essa string também global que se chama palavra, que também aqui vai ter no máximo tamanho 100, alunos. Aqui, alunos, olha só, tem essa outra função aqui que se chama int deseja jogar novamente. Ela recebe como parâmetro uma string aqui, alunos. Vocês entendem aqui que é uma string que ela está recebendo como parâmetros. Mas, na verdade, se vocês se aprofundarem na linguagem C, como eu falei anteriormente, vocês vão ver que isso aqui está passando, na verdade, é um ponteiro, alunos. Não precisam se preocupar com ponteiros, nem nada disso. Mas aqui, para o nosso contexto, vocês podem entender que ele está passando a string aqui como parâmetro. Aqui ele vai imprimir na tela. Digite a seguir se deseja jogar novamente. Depois vai ser impresso. Não utilize letras maiúsculas na sua resposta, na resposta que você vai dar aqui na resposta que você vai dar logo em seguida. Aí ele vai perguntar: deseja jogar novamente? Aí sim ou não. O usuário vai ter que digitar sim ou não. Aí ele vai ter um do while aqui, então é um do, então é faça enquanto. Então, isso aqui vai ser executado no mínimo uma vez. Aqui ele vai novamente utilizar, olha só, alunos, o preenche string novamente sendo utilizado. É uma função que nós criamos aqui, que ela está sendo utilizada várias vezes, olha só. A gente vai passar a string e tem tamanho 4. Por quê? Aqui, ó, o sim ou não, eles vão ocupar a posição 0, a posição 1 e a posição 2. A posição 3 vai ficar reservada para o caractere delimitador, alunos. E aqui tem um if e essa função aqui, essa função estranha. Essa função aqui, alunos, que nós ainda não vimos, é a função strcmp. Ela também é da biblioteca string.h. Ela compara strings, alunos. Ela vai comparar duas strings, olha só. Aqui, como parâmetros, a gente passa as duas strings aqui que nós queremos comparar. Então, ele vai comparar a string que o usuário digitou, que aqui é essa string mesmo, que é o nome aqui, ó, string, olha só, string aqui. Vai ter caracteres armazenados dentro dela, que é os caracteres que o usuário digitou, e vai comparar com sim. Caso sejam iguais, isso daqui dá zero, alunos. Essa função, caso as strings que você passe para elas forem iguais, ela retorna o valor zero, alunos. E que tem vai comparar a string com sim e vai comparar a string com não. Então, alunos, aqui no caso, se forem iguais, esse primeiro aqui vai dar zero. Se aqui no e se o sim aqui, se for igual a sim, ou seja, vai retornar zero, zero e qualquer coisa, ou seja, falso e qualquer coisa, que pode ser verdadeiro ou falso, qualquer coisa, dá sempre falso. Aqui, alunos. Só que aqui no caso, se esse primeiro aqui retornar zero, não tem como o segundo retornar zero. Porque não é igual a sim.
Aqui eu estou perguntando se a string é igual a sim. Se for igual a sim, ele retorna zero. Então, esse segundo aqui não vai retornar. Caso o primeiro retorne zero, o segundo não vai retornar. Por quê? Porque os caracteres aqui armazenados dentro da minha string, a palavra armazenada dentro dessa string aqui, que se chama string também, é igual a sim, não é igual a não. Não vai ser igual a não. E o vice-versa aqui também. Caso esse daqui dê verdadeiro, ele retorne zero, esse daqui não tem como retornar zero, né? Não vai ter como. Caso a string que o usuário digitou seja igual a não, esse daqui vai retornar zero. E não vai ter como esse daqui retornar zero, porque é igual a não, não é igual a sim. Tem esse i aqui, alunos, olha só. Então, caso algum dos dois aqui, dessas duas funções, retorne zero aqui, zero tem valor lógico de falso aqui na linguagem C. Falso e qualquer coisa é sempre falso. Falso e qualquer outra coisa é falso. E que vai ser impresso na tela, caso eu entre aqui no if. Entrada inválida, digite novamente. Ou seja, isso daqui vai servir para caso, por exemplo, aqui a gente pediu para o usuário digitar sim ou não, mas o usuário vai lá e digita o nome dele, querendo trollar o programa. Ele vai ver que não é igual a sim, que também não é igual a não, aí vai aqui, vai dar esse printf aqui, entrada inválida, digite novamente. Ah, alunos, e uma coisa aqui que é importante salientar, caso aqui essa string que nós passamos aqui como parâmetro for diferente dessa string aqui, dessa palavra sim aqui, ó, caso for diferente, ele não vai retornar aqui zero, ele vai retornar ou aqui um valor positivo ou aqui um valor negativo. Vocês podem entender assim. Ele vai retornar, entendam que ele retorna verdadeiro. Podem entender assim, podem entender que ele vai retornar verdadeiro. Vai retornar um valor que não é zero aqui. Aqui é a mesma coisa. Se não for igual a não, se for diferente de não, ele vai retornar um valor que não é zero, um valor inteiro que não é zero. Enfim, aqui nós temos o while aqui, desse do while. Aqui também tem, de novo, aqui essa função que compara. Ele vai ficar executando isso daqui, alunos, enquanto aqui não for igual a sim e também não for igual, ou não for igual a não aqui. Por quê? Porque se for igual a sim, como eu falei para vocês, ou é igual a sim ou é igual a não. Se for igual a sim, isso daqui retorna zero, essa função, e sai do while, porque vai dar zero e alguma coisa aqui. Zero e qualquer coisa dá zero, que é falso. Porque zero tem valor lógico de falso aqui. A mesma coisa para o não. Se o usuário digitar não, esse daqui vai retornar zero. Esse pedaço aqui vai retornar zero. Zero, que é falso, falso, e esse operador e qualquer coisa aqui é falso. Então, vai ficar isso aqui para evitar que o usuário fique trollando, alunos. Então, enquanto o usuário não digitar sim ou não, esse do while aqui vai ficar sendo executado. E aqui, alunos, olha só, tem esse if else aqui. Novamente, a função strcmp, alunos. Aqui eu vou passar a string. Lembrem-se que se a string for igual a sim, que é o que ele vai testar aqui no caso, ele vai retornar zero aqui para esse if. Zero tem valor lógico falso. E se ele retornar valor lógico falso aqui para o if, ele não vai entrar no if, ele vai entrar no else. Ou seja, esse deseja jogar novamente, se for igual a sim, ele não vai entrar no if. Ele não vai entrar no if, alunos, ele vai entrar no else. E vai imprimir um barra n e vai retornar 1. Caso aqui esse valor seja não, porque o usuário vai ter digitado sim ou não, por causa desse do while aqui. Esse do while só vai sair dele se o usuário digitar sim ou não. Caso o valor seja não, esse valor aqui, strcmp, ele não vai retornar zero, vai retornar um valor que não é zero. Então, ele vai entrar no if e vai retornar zero, alunos. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco qual que vai ser a lógica disso. Então, gravem aqui que essa função deseja jogar novamente, retorna zero se o usuário digitar não e retorna 1 se o usuário digitar sim. Aqui, alunos, nós temos um procedimento que se chama preenche-chute. Esse preenche-chute, ele nada mais, nada menos vai colocar esses tracinhos, um monte de tracinhos no chute. Que depois, durante a execução do programa, eu vou mostrar para vocês por que vai colocar isso aqui, alunos. Tem esse for aqui, que vai receber o tamanho string aqui, que vai ser passado como parâmetro aqui, o tamanho da string, que vai ser utilizado dentro do for aqui, e vai preencher o chute aqui, a string chute com esse tracinho aqui. E aqui, alunos, olha só. Agora nós temos aqui a lógica de fato do jogo. Esse procedimento aqui, que novamente eu saliento que procedimento significa função, que se chama forca. A gente não vai passar nenhum parâmetro para ele.
Ele tem um int, número de letras, e um jogando que vale 1, vidas e ocorrência. Ele tem todas essas variáveis inteiras aqui. E tem essa variável do tipo char aqui, alunos, que se chama letra. Primeiramente, o número de letras, a variável que nós declaramos, ele vai receber o tamanho da palavra, porque a função strlen retorna o tamanho da minha string aqui. Então, ele vai receber o tamanho dessa minha string palavra aqui. A vidas, alunos, essa variável inteira que se chama vidas, vai receber um número de letras. Ou seja, ele vai estar recebendo a quantidade de caracteres da minha string palavra. Então, alunos, se a palavra secreta lá que o usuário 2 tiver que adivinhar tiver, por exemplo, 4 caracteres, a quantidade de vidas que ele vai ter é só 4. Ele só vai ter chance de errar 4 vezes, só vai poder errar 4 vezes. Aqui, novamente, ele está fazendo a chamada de uma outra função, que é a preenche chute, que nós já vimos aqui, para colocar os tracinhos no chute. E aqui ele vai passar o número de letras, que é o tamanho da string, ou seja, a preenche chute vai ter a mesma quantidade de tracinhos que a minha palavra, alunos. Aqui, na verdade, aqui, perdão, alunos, a minha chute que vai ser aqui preenchida com a preenche chute, ela vai ter essa string chute, vai ter a mesma quantidade de caracteres que a minha string palavra. Novamente salientando com vocês que essas strings elas foram declaradas aqui em cima, olha só. Palavra, tema e chute, alunos. Estão todas aqui. Então, o chute vai... Se a palavra tiver 4 caracteres, o chute, a princípio, vai ter 4 tracinhos, alunos. Não se preocupem que durante a execução do programa eu vou mostrar para vocês qual que é o sentido disso. Enfim, vamos voltar lá para a função aqui, para o procedimento que nós estávamos analisando. Aqui, o chute, aqui no número de letras, ele vai receber o caractere delimitador. Isso daqui, basicamente, é para colocar o delimitador no chute. Aqui, a gente vai imprimir na tela. O tema é, aqui, para o usuário 2. A gente vai imprimir qual é o tema, a string tema, e vai falar quantas letras tem. Sua palavra possui, aqui, percentual D, que vai estar aqui, vai ser esse percentual D, vai imprimir aqui na tela, aqui. Com ele, a gente vai poder conseguir fazer a impressão na tela do número de letras aqui, do valor aqui que está associado aqui à minha variável número de letras. Esse num letras aqui. E vou dar um barra N aqui, para pular uma linha. E que tem um while, alunos, olha só. E, novamente, aquela função que compara strings. Esse while vai ficar rodando aqui enquanto o meu chute for diferente da palavra, alunos. Então, esse while aqui vai ficar rodando enquanto o chute for diferente da minha palavra aqui. E porque, como eu falei com vocês, esse strcmp, ele retorna 0, caso essas duas strings aqui que eu passo como parâmetro sejam iguais. Aqui, o ocorrência vai valer 1, esse ocorrência aqui. Esse ocorrência vai dizer se o caractere que o usuário digitou, que ele chutou, tem ocorrência dele na palavra, sabe? Se ele ocorre na palavra, se ele está presente na palavra. Aqui a gente vai imprimir na tela, você possui, aí aqui vai imprimir a quantidade de vidas, que na primeira vez que isso daqui for impresso, vai ser igual ao número de letras aqui, porque vidas igual ao número de letras. Aqui ele vai pedir, chute uma letra, aí o usuário vai chutar uma letra. Aqui, alunos, o scanf, olha só, tá vendo que eu dei um espaço aqui? Por que que eu dei esse espaço aqui no meu scanf, alunos? Eu vou só explicar aqui para vocês, só um minuto, que eu já vou explicar para vocês. Esse espaço aqui em branco, dentro do scanf, ele pede para a nossa função ler e ignorar todos os espaços em brancos, os barra n's e os tabs que ele encontrar. Ou seja, isso daqui basicamente é para não pegar lixo de memória, alunos. Para não ficar colocando lixo de memória dentro da minha letra aqui, alunos. Enfim, vocês podem entender dessa forma, servindo para não pegar lixo de memória aqui. Aquele lixo de memória que eu falei para vocês lá anteriormente. E aqui, alunos, tem esse for aqui, um outro for. Eu declarei aqui um int i igual a 0, o iterador aqui. Enquanto o i for menor do que o número de letras, faça i mais mais. Então, aqui, alunos, a gente vai percorrer aqui, praticamente aqui a gente vai percorrer a palavra, e a gente vai ficar testando se a letra que o usuário digitou, ela é igual ao caractere que vai estar dentro da string palavra na posição i. Caso seja,
Então, ele vai lá no chute e vai colocar a letra dentro desse chute aqui, alunos. Vai colocar a letra dentro desse chute. Aqui, para ficar mais intuitivo, a gente pode fazer assim também, olha só, alunos. Para melhorar aqui, ó, colocar aqui igual, igual a letra. E ele vai mudar a ocorrência para zero, alunos, olha só. Por que ele vai mudar a ocorrência para zero? Aqui embaixo vocês já vão ver por que vai ter essa mudança aqui da ocorrência aqui no caso para zero. E aqui vai ser impresso na tela o chute que o usuário fez. Aqui, alunos, se a ocorrência aqui for zero, ele não vai entrar nesse if. Ou seja, alunos, o usuário vai ter acertado uma letra. Lembra que a ocorrência aqui em cima está valendo 1? Se a ocorrência vale 1 a princípio. Se a letra que o usuário digitou não tiver ela na palavra, essa letra não estiver presente na palavra, alunos, ele vai entrar nesse if aqui. Por quê? Porque a ocorrência vai estar valendo 1. Aí a vida aqui, os pontos de vida aqui do usuário 2 aqui, vai ser decrescida em uma unidade, por causa desse operador aqui de pós-decremento. E aqui vai ser impresso na tela. A palavra não possui a letra e vai imprimir a letra. Ou seja, o usuário errou a letra, ele chutou uma letra errada. Porque aqui no caso, olha só, se o usuário acertar, essa ocorrência vai valer zero, a ocorrência vai passar a valer zero. Com a ocorrência valendo zero, não entra no if, ou seja, ele não perde vidas e não é impresso isso daqui na tela. E aqui novamente tem esse while getChar aqui. O getChar, alunos, explicando aqui um pouco melhor para vocês, ela é invocada aqui sem nenhum parâmetro, a gente não passa parâmetro para o getChar. Ele vai ler um teclado e basicamente devolve perdão, ele vai ler um caractere, ele não vai ler o teclado, perdão, alunos. Ele vai ler um caractere e devolve o caractere obtido como resultado da função. E aqui ele evita que a escrita de parâmetros, etc. E novamente aqui, esse daqui vai ser para fazer, aqui vocês entendam aqui, entre aspas, a leitura aqui do nosso teclado aqui, alunos. A leitura de lixo aqui no nosso teclado para evitar que tenha lixo aqui e seja, posteriormente, esse lixo seja inserido em algum scanf, em alguma outra coisa aqui. Aqui, alunos, nós temos aqui uma estrutura condicional, o if, que vai testar. Se a quantidade de vidas aqui, se o valor associado à variável vidas aqui for igual a zero, ou seja, o usuário perdeu todas as vidas, se isso daqui for verdadeiro, vai ser impresso na tela. Printf, você perdeu, sua palavra era, e vai imprimir o valor verdadeiro da palavra. E aqui, alunos, tem esse return e não tem nada. Quando a gente faz isso daqui, alunos, esse return e nada, ele basicamente vai sair dessa função void aqui. Porque o void, ó, significa aqui vazio, que não tem retorno de nada. E aqui eu coloquei return, aqui embaixo, ó, return e não coloquei nada. Ou seja, é como se eu estivesse dando um retorno, né? É como se fosse um break aqui para esse caso aqui, alunos. É para sair aqui, para não ficar rodando aqui toda hora. Porque lembrem-se que aqui, ó, está dentro de um while. Isso aqui, tudo que nós vimos até agora, esse último pedaço, está dentro de um while, da estrutura de repetição while aqui, alunos. Então, caso vidas for igual a zero, vai dar esse return nada aqui para sair. Porque se não tivesse isso, ele só ia sair quando o chute aqui fosse igual a palavra aqui, alunos. Enfim. Aí, caso, vamos supor que aí o chute deu igual a palavras, ele vai sair daqui de dentro. Aí o que vai ser? Não vai ser impresso se você perdeu, vai ser impresso esse printf, vai ser impresso isso daqui, ó. Vitória. Sua palavra era e vai imprimir a própria palavra, que a usuário acertou. E olha só como é que a main fica pequenininha, alunos, com a utilização de funções. Olha só. Aqui dentro da nossa main, olha só, nós chamamos aqui, nós aqui temos, aqui nós fazemos a chamada dessas duas funções aqui que nós criamos e utilizamos essa função aqui. E essa é a estrutura de repetição do while. Olha só como é que a main ficou bem pequena, bem sucinta, bem limpa aqui, alunos. A main tá bem feita aqui, a nossa main. Então, aqui na main ele vai fazer um do while, então ele vai fazer isso daqui no mínimo uma vez. Ele vai fazer aqui nova palavra. Esse nova palavra, como nós vimos aqui em cima, vou voltar aqui para vocês, ele vai pedir para o usuário 1 digitar a palavra, digitar a nova palavra dele. E aqui, retornando aqui para a main, para a gente continuar fazendo a nossa análise, vai ter esse System CLS. System CLS é para apagar aqui a tela, alunos. Essas funções que são relacionadas
E é importante salientar, alunos, que esse System CLS está relacionado ao sistema operacional. A forma do parâmetro que eu passei aqui está relacionada ao sistema operacional. Não é, alunos, uma boa prática você ficar utilizando funções que dependem de sistema operacional, porque o ideal é que seu programa rode em qualquer sistema operacional. Mas aqui, como o nosso curso é mais introdutório, a gente está aqui aprendendo coisas, conhecimentos mais básicos, vocês podem fazer a utilização, alunos. Esse system, esse CLS da forma que está aqui, eu até coloquei como comentário aqui, é para o Windows, serve para o Windows. Para Linux, a gente utiliza system e clear aqui dentro. Ó. A gente vai passar esse string aqui, ó, clear. Aqui no caso do Windows, a gente passa essa string CLS, alunos. E quanto à biblioteca para system, não tem diferença de Windows para Linux, não, alunos. É só vocês utilizarem essas mesmas bibliotecas aqui, tanto para Linux quanto para Windows também. Enfim, alunos, então retomando aqui com vocês, salientando novamente, esse system aqui com CLS aqui dentro, essa string aqui, é para Windows. Para Linux, vocês teriam que colocar, no lugar desse system CLS, vocês teriam que colocar system clear, clear aqui, alunos, da forma que está escrito aqui, ó. E aqui embaixo, ou seja, ele vai pedir para o usuário 1 inserir a palavra, e a palavra e o tema, vai pedir o tema e a palavra para o usuário 1, vai apagar a tela para o usuário 2 não ver, né? E depois vai chamar a função forca, essa função aqui que nós vimos por último aqui enquanto nós estávamos explicando as nossas funções. E vai executar tudo que nós vimos aqui, os passo a passo da forca. E lembra do desejo de jogar novamente, que ele retorna 1 ou 0, que eu tinha falado agora há pouco para vocês, há um tempo para vocês? Então, o desejo de jogar novamente ele retorna 1 ou 0. Lembrem-se que o 0 está associado ao valor falso, está associado a falso, alunos, e valor lógico falso. E qualquer valor que não seja 0 está associado com valor lógico 1. Então, vamos supor que o usuário digitou não, ele não deseja jogar novamente, vai retornar 0. Essa função deseja jogar novamente vai retornar 0. Aí vai ser while 0, while falso. Então, não vai ficar executando esse do while mais. Vai sair e vai vir para o return 0 aqui da main. Caso ele digite sim, então se ele digitar sim, vai retornar 1. While 1 é o while verdadeiro. Aí vai rodar novamente. Eu vou jogar aqui agora para vocês verem aqui o código executando de fato aqui. Vamos ver aqui, alunos, olha só. Digite o tema. O tema vai ser, alunos, nome. Digite a palavra que deve ser adivinhada. Aqui, alunos, para o jogador 1, eu sugiro que não utilize caracteres maiúsculos, porque a linguagem C ela tem diferença de caracteres maiúsculos para minúsculos, ou seja, o A maiúsculo não é igual ao A minúsculo. Eu vou digitar aqui o nome, vamos supor, Amanda. Amanda vai ser o nome que eu vou digitar. Olha só, viram que apagou a tela? Aí ele colocou aqui, para o usuário 2, o tema é nome. Sua palavra possui 6 letras. Você possui 6 vidas. Chute uma letra. Vou chutar errado. Vou chutar a letra, vou chutar o caractere C cedilha aqui, alunos. Olha só, tá vendo que eu falei com vocês que o chute ia ser preenchido com tracinhos? Isso daqui é para o usuário ir vendo o chute dele sendo preenchido. Olha só, quando eu erro, não preencheu nada, então só tem tracinhos, olha só. Mas agora eu vou acertar aqui embaixo, olha só. Aí eu perdi uma vida, olha só. Aqui eu tinha 6, agora eu tenho 5. Chute uma letra, vou chutar a letra A. A de Amanda. Olha só, alunos, estão vendo que aqui agora o chute foi preenchido? Para o usuário ver aonde estão as letras dele aqui, olha só. E para ele ter mais noção de qual que é a palavra que ele pressupõe, para ele pressupor melhor a palavra, para ele pensar melhor na palavra que ele vai chutar, para ele pensar melhor aqui no próximo caractere que ele vai digitar. E aqui, no caso, se ele tiver esquecido qual caractere que ele digitou, que ele errou, é só ele scrollar para cima aqui, rodar para cima aqui, que ele vai ver que qual caractere, olha só, a palavra não possui a letra C cedilha, então não tem C cedilha aqui. Mas eu chutei A e o A foi preenchido aqui no meu chute, olha só. Eu vou acertar tudo agora. Eu vou digitar a letra M. Tem a letra M, olha só, o M preencheu aqui. Letra N e a letra D. Olha só, alunos. Vitória. Sua palavra era Amanda. Aqui, olha só, o desejo de jogar novamente rodando aqui, ó.
Digite a seguir se deseja jogar novamente. Não utilize letras maiúsculas na sua resposta. Deseja jogar novamente? Vou tentar quebrar meu programa, olha só, alunos. Vou digitar um monte de letra A aqui, ó. Um monte de letra A aqui. Para tentar quebrar o nosso programa aqui. Vou ficar digitando aqui. Estão vendo? Eu vou digitar esse monte de letra A porque eu quero quebrar o programa. Quero dar um jeito aqui de quebrar esse programa da pessoa que fez esse daqui. Só que na hora que eu der o Enter, olha só. Ele só pegou aqui os 3 caracteres aqui, os 3 primeiros, ignorou o resto, e aquele while lá com aquele get char que eu mostrei para vocês, limpou esse lixo que ficou aqui, alunos. Aí ele digitou aqui, entrada inválida, digite novamente. E lembrando que não pode utilizar letras maiúsculas. Deseja jogar novamente? Eu vou colocar aqui não, não quero. Olha só, alunos, coloquei que não e o programa acabou. O processo retornou 0. O programa acabou. Então, alunos, isso daqui era o que nós tínhamos para mostrar hoje para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês nas nossas aulas ao vivo, nas nossas monitorias. E muito obrigado também por estarem assistindo aqui essas aulas que são gravadas previamente. O nosso curso aqui, essa é a nossa última aula gravada previamente. Então, eu desejo aí uns bons estudos para vocês e também que vocês se aprofundem na linguagem C, alunos, para vocês poderem, no futuro, fazer joguinhos cada vez mais complexos e também se tornarem programadores, alunos. Então, muito obrigado, um abraço e até mais, alunos.